Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amigos da Escola de Catequese São Pio X. Daremos agora a quinta aula do nosso curso sobre a obra de Santo Agostinho, como catequizar os rudes. Na aula passada, nós falamos da caridade como o centro da catequese. E no capítulo 5, Santo Agostinho ele vai continuar este tema da caridade, ele vai desenvolvê-lo de uma maneira muito específica para mostrar um exemplo prático, eu diria, do exercício concreto desta caridade para com os nossos alunos. A caridade para com aqueles que são objetos do nosso apostolado. Esse exemplo concreto consiste em interrogar aqueles que chegam às nossas salas de aula, ou mesmo interrogar aquelas pessoas que se mostram sedentas de Deus, que se mostram interessadas em conhecer nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Santa Igreja, interrogar exatamente o que trouxe aquele aluno à nossa sala de aula, o que fez aquela pessoa buscar a catequese. Essa é uma interrogação fundamental que o catequista deve fazer a absolutamente todos os seus alunos. E eu trago aqui novamente essa lição de que, por mais que haja uma turma, um grupo em geral de pessoas a ser ensinado, nós devemos ter um olhar dirigido para cada uma delas. Não devemos olhar o grupo simplesmente, não devemos olhar aquela massa de pessoas, independentemente do número. Nós temos que olhar para todas, mas também para cada uma delas. E na medida do possível, na medida do que for possível, interrogar cada uma daquelas pessoas: o que te trouxe aqui? O que te fez buscar a catequese? O que te fez buscar este ensino ordenado e sistemático da doutrina da Santa Igreja? Assim como Deus ama a todos e a cada um de nós, assim como nosso Senhor Jesus Cristo deu a sua vida por todos e por cada um, é fundamental que o catequista tenha esse olhar, como eu dizia, especialmente na segunda aula introdutória da nossa escola de catequese. O catequista ele deve ter o olhar para
cada um. Ele deve ter um olhar individual. Por isso é que eu falava de uma catequese personalizada, de uma catequese que é dada pessoa a pessoa, alma a alma. Na medida do possível, o catequista deve estabelecer uma relação pessoal, concreta, com cada um dos seus alunos e entrar, claro, com mansidão, com docilidade, com jeito, mas entrar na vida do seu aluno, conhecê-lo, interessar-se por ele, interessar-se por cada detalhe relevante de sua vida. E um dos principais detalhes, que nem é um detalhe, um dos principais pontos que se mostra fundamental que chegue ao conhecimento do catequista é essa interrogação. O que te trouxe a catequese? Nós devemos fazer essa interrogação a todos os nossos alunos, ou devemos ter, pela nossa experiência, a capacidade de discernir, a capacidade de notar o que trouxe aquela pessoa à catequese. Um fato muito comum nos dias atuais é uma visão utilitarista da catequese, ou uma visão que rebaixa a catequese a um papel secundário, como muitas vezes um mal necessário para que o aluno receba determinado sacramento. Isso eu diria que é o mais comum. O aluno que deseja ser batizado, deseja ser crismado, deseja fazer a sua primeira comunhão, o que em si é muito louvável, mas ele não dá o devido valor à catequese. Ele não tem um olhar que enxerga a catequese nela mesma. Ele não percebe que a catequese não se confunde com a mera preparação para os sacramentos. E aqui a própria paróquia muitas vezes contribui para esse olhar equivocado, para esse olhar inadequado, utilitarista do aluno, pragmático, que rebaixa a catequese. Até o nome que se dá àquele grupo pastoral, movimento, como queiram chamar a catequese, muitas paróquias, ao meu ver, equivocadamente chamam a catequese dos jovens, a catequese dos adultos de crisma, por exemplo, como se nós fôssemos chamar a catequese infantil de primeira comunhão. Não se trata do sacramento. O sacramento ele é uma consequência. O sacramento ele é uma graça, um tesouro que se recebe ao final, mas que não se confunde com a catequese. Não é adequado chamar aquele grupo de crisma, grupo de batismo, grupo de primeira comunhão. Deve ser dado o nome correto. A catequese das crianças, a catequese infantil, a catequese dos jovens, ou a catequese da juventude, dos adolescentes, e a catequese dos adultos, a catequese de adultos, como queiram chamar. Este nome, catequese, muitas pessoas não compreendem o que significa dizer catequese. Eu mesmo já vivi várias experiências como essas, quando eu pergunto se a pessoa está interessada pela catequese de adultos. Como ela já recebeu a primeira comunhão, ela diz, não, eu não quero fazer catequese, porque eu já fiz o catecismo na minha infância. Vejam o grau de confusão no qual se encontram muitos dos nossos alunos. Primeiro que o catecismo não é a catequese infantil. O catecismo é o livro. É o livro que reúne, que compendia, que expõe a doutrina da Santa Igreja. O que aquele aluno busca é a catequese, é a educação na fé, a formação
como eu disse, integral, ordenada e sistemática na doutrina da Santa Igreja. E o sacramento é uma consequência. O sacramento é um tesouro. É uma graça que se recebe ao final. E vejam como Santo Agostinho ele vai descrever de maneira maravilhosa essa dinâmica do catequista que ama os seus alunos, concretamente, que se interessa por eles, que se interessa pela sua história, que se interessa pelo motivo que trouxe aquela pessoa, porque ao descobrirmos o motivo, nós conseguiremos dar a catequese que aquela pessoa precisa. Nós quebraremos determinados paradigmas equivocados, uma visão equivocada, materialista, pragmática, que rebaixa a catequese e exaltaremos a catequese. Colocaremos a catequese no seu devido lugar, para que o aluno valorize a catequese, porque mesmo ao final da catequese formal, da catequese propriamente dita, ele é chamado a viver em um contínuo processo de catequese até o fim de sua vida. Essa formação, essa vida interior que ao mesmo tempo é espiritual e intelectual, essa busca de Deus na doutrina da Santa Igreja, concretamente, é um processo perene da vida do fiel católico. Não é algo que deve se desenrolar por um determinado período, não. O fiel católico deve sempre ser catequizado e catequizar. Como eu dizia da vocação universal da catequese, que ser católico também é catequizar, mas ser católico também é ser catequizado, estar sempre em um processo de formação, de aprofundamento, porque se nós ensinamos as verdades sobre Deus, Ele que é onipotente, onisciente, onipresente, Ele que é infinito, sem princípio e sem fim, sempre haverá algo a se conhecer. Nós nunca conheceremos totalmente. A palavra de Deus, a doutrina da Santa Igreja, ela é de uma riqueza inesgotável, de maneira que sempre haverá algo no qual nós devemos nos aprofundar. E Santo Agostinho aconselhará Deográcias e todos nós da seguinte maneira, neste capítulo 5, eu estou aqui no ponto 9 da obra Como Catequizar os Rudes, quanto à mesma severidade de Deus, que estremece os corações dos mortais de um terror salubérrimo, a caridade deve ser edificada, para que, alegrando-se em ser amado por aquele que é temido, ouse também amá-lo de volta, temendo desagradar o seu amor, ainda que pudesse fazê-lo impunemente. Aqui vejam a verdade que está na Sagrada Escritura, o temor de Deus é o princípio do saber. Por mais que, como São João diz na sua primeira carta, que o amor perfeito ele vai além do temor, o temor de Deus é o princípio do saber, é o princípio do amar. Nós devemos, sim, temer a Deus. E o catequista deve suscitar nos corações dos seus alunos o temor de Deus, este zelo por Deus, este medo de desagradar a Deus, o medo de pecar, o medo de ser condenado eternamente ao inferno. Essa parte da catequese é fundamental, essa pedagogia que passa pelo temor e chega ao amor, chega ao amar de volta. Essa dinâmica também é fundamental e tem tudo a ver com o que nós ensinamos, com o que Santo Agostinho ensinou na aula passada.
porquanto ocorre rarissimamente ou ainda nunca de aparecer alguém querendo tornar-se cristão que não tenha sido fortemente tocado por algum temor a Deus. O que Santo Agostinho está a dizer é que todos ou quase todos os nossos alunos têm, em algum grau, temor de Deus. Em algum grau, eles foram tocados por Deus. Algo os moveu às nossas salas de catequese. Algo os moveu até as nossas paróquias. Algo os moveu, no caso da catequese informal, ao nosso apostolado. Eles estão, em algum grau, sedentos de Deus. Em maior ou menor grau, curiosos, desejosos, sedentos da verdade, sedentos de Deus, sedentos da sã doutrina da Santa Igreja. Pois se ele deseja ser cristão, buscando algum conforto entre os homens, julgando não poder agradar-lhes de outra forma, ou evitando o desagrado entre eles, receando com isso ofensas ou inimizades, não quer se fazer cristão, mas enganar. Pessoas que buscam o ser cristão, buscam a catequese, como eu dizia, por uma visão utilitarista, por respeito humano, simplesmente, por uma satisfação que deve se dar à sociedade. É evidente aqui que não há um genuíno desejo de Deus. Pensemos, por exemplo, na situação de uma pessoa que, na medida em que o Código de Direito Canônico coloca como um dos requisitos para sermos padrinhos de batismo o sacramento da crisma, pensemos em uma pessoa que busca a catequese de adultos, por exemplo, para ser crismada simplesmente porque deseja ser padrinho ou madrinha de alguém. É evidente que há aqui uma distorção, há aqui uma desordem. E aí fica a questão, porque muitos, sem dúvida, muitos hoje diriam que essa pessoa não deve fazer a catequese, que essa pessoa deveria ser colocada para fora. Essa é a atitude de muitos, e aqui eu faço referência à última aula. Muitos daqueles que desejam ensinar a verdade sem caridade, nesse momento diriam que essa pessoa não deve fazer a catequese, que nós deveríamos fechar as portas da catequese para ela. E não é isso que Santo Agostinho ensina. Não é esse o remédio a ser aplicado. Da mesma maneira que nas nossas ações, muitas vezes, surge, por exemplo, uma vaidade, uma soberba que contamina a mais virtuosa das nossas ações. Pensemos em uma ocasião na qual damos esmola para um pobre, damos ali um dinheiro, um valor, praticamos uma obra de misericórdia corporal, material, e no meio da ação surge a vaidade, surge a tentação de nos julgarmos melhores do que os outros. Vejam que o remédio não é deixar de dar a esmola por isso. O remédio é retificar a vontade, retificar a intenção, purificar a nossa intenção de ajudar o próximo daquela vaidade que apareceu. E essa é a atitude do catequista no momento em que ele percebe, e aí, no meu entendimento, não é uma minoria, mas a maioria dos nossos alunos buscam a catequese ou pelos motivos errados ou por motivos parcialmente errados. E a atitude do verdadeiro catequista, que segue aqui, no caso, os ensinamentos do nosso pai Santo Agostinho, não é expulsar aquela pessoa da catequese. Não é fechar as portas da catequese, o que significa fechar as portas da igreja, da verdade para aquela pessoa.
Muito pelo contrário. A atitude do verdadeiro catequista consiste em acolher ainda mais essa pessoa e contribuir para que ela retifique a vontade, retifique a sua intenção e compreenda o que de fato é a catequese. Esse é o trabalho, que certamente é muito mais árduo, muito mais desafiador do que fechar as portas. Fechar as portas em uma atitude sectária inadmissível para um católico. E hoje, infelizmente, há muitos grupos que se fecham neles mesmos, em que as pessoas pensam viver em uma suposta perfeição, em um aparente catolicismo perfeito que nunca existiu na história da Igreja, e perdem a caridade, e perdem a capacidade de acolher as pessoas concretamente com o verdadeiro acolhimento do fiel católico que ensina a doutrina e dá à pessoa a capacidade de retificar a sua intenção, que, como eu falava na última aula, ensina os ignorantes, aconselha os duvidosos, admoesta os pecadores. Estas 3 obras de misericórdia espirituais que têm tudo a ver com a catequese. E Santo Agostinho continuará. A fé com efeito não se trata da saúde do corpo, mas da fidelidade da alma. Mas muito frequentemente a misericórdia de Deus faz-se inteiramente presente no ministério dos catequistas, de modo que o sermão faça com que aquele que decidira fingir passe a crer, a querer crer. Vejam, Santo Agostinho está a falar de uma pessoa que finge. O que eu mais observo com os meus alunos não se trata de fingimento, não se trata de uma certa malícia, mas de ignorância, de uma má compreensão do que é a catequese. Santo Agostinho está aqui a falar de fingimento, o que indica claramente uma certa malícia, e o remédio não é fechar as portas da catequese para esta pessoa, muito pelo contrário. O remédio é um exercício concreto da misericórdia de Deus através do ministério do catequista, para que a ignorância, eu diria, ou o fingimento, se torne um genuíno desejo de Deus, um genuíno desejo de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina da Santa Igreja Católica. E quando este começa a querer, então podemos considerá-lo como alguém que efetivamente chegou em corpo e alma a nós. É-nos oculto quando vem o espírito daquele que já vemos presente em corpo. Porém, devemos fazer com que se crie nele o desejo de ser cristão, mesmo que ainda não o tenha. É muito belo, aqui Santo Agostinho faz uma referência, mesmo que sem intenção, ao que nós hoje chamamos de missa de corpo presente, quando a pessoa está ali depois da sua morte presente, mas a alma não está mais ali, porque a morte é justamente a separação da alma e do corpo. É o que acontece com muitos dos nossos alunos em nossas salas de catequese. Estão presentes apenas de corpo, as almas não estão presentes porque não há o verdadeiro desejo de ser católico, o desejo de se converter, o desejo de ser santo, o desejo do céu. E é isso o que nós devemos semear nos corações dos nossos alunos desde a primeira aula, o desejo do céu, o desejo de ser santo, o desejo de Deus, o desejo da felicidade eterna com Deus no céu, o desejo de ser católico, concretamente é isso. E nós precisamos investigar, conhecer os nossos alunos,
compartilharmos as nossas vidas com eles, para que eles também compartilhem as suas vidas conosco, em um diálogo em que, ao mesmo tempo, damos testemunho e ensinamos a doutrina. E é claro que muitas vezes isso não acontecerá na sala de aula, uma catequese que vai além da sala de aula, uma catequese na qual se estabelece de uma maneira ordenada, adequada, virtuosa, evidentemente, uma relação pessoal com cada um dos nossos alunos. Pois ainda que ignoremos o tempo e a hora em que isso acontecerá, nada se perderá se nossas ações forem firmes. É certamente útil procurarmos saber antecipadamente, se possível, daqueles que o conhecem, em qual estado de espírito esteja e os motivos de se ter movido a vir receber a religião. Vejam que, por exemplo, numa comunidade paroquial, muitas vezes nós conhecemos os familiares daquele aluno, amigos daquele aluno, ou até, eventualmente, aquele que será o seu padrinho, ou que aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro se chama, e isso está expresso no Diretório Arquidiocesano da Iniciação Cristã, aquela figura do introdutor, que não se confunde com a figura do padrinho, mesmo que na prática a mesma pessoa possa exercer as duas funções. O introdutor é aquele que contribui para introduzir a fé, que contribui para introduzir aquela pessoa nessa dinâmica da catequese e, consequentemente, na dinâmica da busca pelos sacramentos da iniciação cristã, na busca, nós poderíamos dizer, em referência ao título da obra de Santo Agostinho, na busca pelos rudimentos da fé católica. E vejam que aqui não se trata de fofoca, de maledicência. É claro que o catequista deve ter muito tato para fazer isso da maneira mais adequada, e é evidente que isso não substitui o diálogo, a conversa, o aprofundamento de uma relação pessoal com cada aluno, mas é claro que é o que Santo Agostinho está a dizer, é o diálogo, a conversa com outras pessoas que conhecem aquele aluno podem nos ajudar a enriquecer esse exercício concreto da caridade para com ele. Muitas vezes há pessoas que chegam às nossas salas através de outras. A esposa deseja fazer catequese e o marido a segue. A namorada, o namorado, o noivo e a noiva, amigos, irmãos. Quantas vezes eu já vi isso em minha sala de aula e eu procuro até estimular. É adequado que o catequista, quando alguém que é casado busca a catequese, que ele interrogue se o seu cônjuge também não deseja fazer, que ele interrogue se as outras pessoas da sua família não desejam fazer, se o namorado, se o noivo, se um amigo próximo também não deseja fazer. O catequista ele deve ser proativo nesse sentido, apostólico, ter sede de almas, convidar pessoas através de outras. Isso é extremamente salutar. Faltando-nos alguém de quem possamos sabê-lo, devemos perguntar a ele próprio, para que, a partir do que responder, possamos fazer o exórdio do sermão. Vejam, um sermão é como que uma catequese individualizada, personalizada. Porém, se acontecer de ele ser falso, desejoso da estima humana, ou fugitivo da reprovação dos homens, certamente se trata de um mentiroso, diz Santo Agostinho. Deves tomar como princípio a própria mentira, não para acusá-la como tal, como se te parecesse certo de que seja, mas sim para que, ao dizer o motivo pelo qual veio, e se há de confirmar se o que diz é verdade ou mentira, façamo-lo
alegrar-se pelo que deseja parecer, aprovando e louvando tal propósito com o qual disse ter vindo. A maneira como Santo Agostinho se expressa é belíssima. Como eu falava na última aula, é uma verdadeira poesia. O desafio do catequista, nesse caso, de uma pessoa que tem ali uma falsidade, mesmo que parcial, ela diz algo, mas no seu coração está algo diferente. Ela revela, digamos, a razão correta, a razão ordenada, mas verdadeiramente não é isso que está no seu coração. O papel do catequista é que ela atinja aquela razão aparente, o motivo aparente, que nem é o verdadeiro. Mas o catequista, com calma, com perseverança, humildade, ele vai despertar no coração do aluno, ao longo daquele processo de catequese, a razão verdadeira, a razão mais profunda. Vejam como Santo Agostinho é hábil com as palavras e, de fato, profundamente nos ensina como devemos agir enquanto catequistas. Se, porém, disser algo diferente do que convém à alma daquele que se inicia na fé cristã, se ao invés, e aí eu colocaria aqui, pode estar presente a malícia, mas muitas vezes, e hoje eu imagino que seja a maior parte dos casos, a ignorância. O aluno que, por ignorância de fato, verbaliza a razão errada. No que se refere ao motivo que o trouxe à sala de catequese, ao motivo que o levou a fazer catequese. Repreende-o branda e mansamente, como um rude e ignorante, e apresenta o mais verdadeiro fim da doutrina cristã, enaltecendo-o breve e intensamente, para não tomar o tempo da narração que se seguirá. Faze-o querer aquilo que, ou por erro ou por fingimento, por ignorância ou por malícia, poderíamos dizer, ainda não queria. Faze-o querer, que nós, enquanto catequistas, possamos fazer que os nossos alunos queiram aquilo que, por ignorância ou malícia, ainda não queriam. Esse é o objetivo de interrogarmos. Mas vejam que a repreensão que nós devemos fazer deve ser branda e mansa, para que nós não espantemos aquela pessoa. Afinal, esse processo de retificação da intenção, de retificação da vontade, ele pode muitas vezes durar dias, semanas, meses, ou até o ano inteiro de catequese. E o catequista não deve desistir, ele deve perseverar, ele não deve desistir da salvação daquela alma. E é claro, quem salva é Deus. Nós somos meros instrumentos miseráveis, mas o catequista não deve desistir de ninguém, a não ser em um último caso, em um caso muito extremo, em que naquele momento aquela pessoa se revela incapaz. Mas são casos muito específicos. A atitude correta, ordenada do catequista, em regra, é perseverar. Perseverar no zelo pelas almas. E a passagem da Escritura que eu escolhi para iluminar esta nossa aula, esta nossa quinta aula, é o Evangelho do chamado jovem rico. E eu escolhi aqui o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 31. Eu lerei um pouco antes do Evangelho do jovem rico e irei até um pouco depois. Vejam como nosso Senhor é como um verdadeiro catequista, ele que é o catequista por excelência, ele recebe aquele jovem, percebe que o motivo que o levou a ele, nosso Senhor Jesus Cristo, não é o motivo correto, e ele, de maneira branda, mansa, movido por amor, ele irá retificar a vontade daquela pessoa.
Vejam que maravilha. Marcos 10, versículos 13 a 31. Apresentaram-lhe então crianças para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam os que as apresentavam. Vendo-o, Jesus indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Em verdade vos digo, todo que não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não entrará. Em seguida ele as abraçou e as abençoou, impondo-lhes as mãos. Eu quis ler este início para que nós tenhamos essa atitude, que nós possamos enxergar os nossos alunos como pequeninos do Senhor, como crianças necessitadas de nosso Senhor Jesus Cristo, e que nós não impeçamos estas crianças, mesmo que elas estejam sujas, mesmo que elas estejam marcadas por desordens, por uma série de problemas. Como nosso Senhor, nós devemos abraçar, acolher estes pequeninos e abençoá-los com a verdade, abençoá-los com a doutrina da Santa Igreja. Tendo ele saído para se pôr a caminho, veio alguém correndo e, dobrando os joelhos diante dele, suplicou-lhe: Bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Jesus disse-lhe: Por que me chamas bom? Só Deus é bom. Conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. Ele respondeu-lhe: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Jesus fixou nele o olhar, amou-o e disse-lhe: Uma só coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele entristeceu-se com essas palavras e foi-se todo abatido, porque possuía muitos bens. Vejam, esse é o olhar do catequista, um olhar de amor. Um olhar de amor que, ao mesmo tempo, corrige com brandura e mansidão o aluno e o desafia a buscar águas mais profundas, como Nosso Senhor disse a São Pedro, no capítulo 5 do Evangelho de São Lucas, na pesca milagrosa: vai para águas mais profundas, faze-te ao largo. É esse o olhar de amor que nós devemos ter para com os nossos alunos, um olhar que desafia a crer na santidade, a buscar a santidade, a buscar o céu. E olhando Jesus em redor, disse a seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os ricos. Os discípulos ficaram assombrados com suas palavras, mas Jesus replicou: Filhinhos, quão difícil é entrarem no reino de Deus os que põem a sua confiança nas riquezas. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino de Deus. Eles ainda mais se admiravam, dizendo a si próprios: Quem pode então salvar-se? Olhando Jesus para eles, disse: Aos homens isso é impossível, mas não a Deus, pois a Deus tudo é possível. E aqui é este consolo para nós catequistas, que quem age na nossa catequese é Deus com a sua graça. Por mais que nós contribuamos, sejamos instrumentos da graça de Deus, instrumentos da providência divina, é Ele que toca os corações. Por isso que cada aula deve começar e terminar com uma oração, para que nós possamos falar o que Deus quer que nós falemos
e que os alunos estejam com os ouvidos, com os corações, com as almas abertas para acolher a verdade. Isso deve estar muito claro para nós, que quem age é Deus, quem converte é Deus. E para encerrar, Pedro começou a dizer-lhe: eis que deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou filho ou terras, por causa de mim e por causa do Evangelho, que não receba já neste século 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e dos últimos serão os primeiros. Vejam que Nosso Senhor promete, acima de tudo, a vida eterna, e é isso que nós devemos prometer para os nossos alunos, que eles possam olhar para o céu, que eles possam mirar o céu, que eles possam entender que a catequese é um caminho perene de busca de Deus até o céu, e que não julguemos temerariamente os nossos alunos, porque muitos dos últimos serão os primeiros, e muitos dos primeiros serão os últimos. Muitos daqueles alunos por quem nós não dávamos nada, como se diz, serão aqueles que nos surpreenderão e se desenvolverão e se converterão. Que nós possamos estar abertos a todos, que nós possamos ensinar a todos, que nós possamos levar nosso Senhor Jesus Cristo para todos, com amor, com caridade. Entreguemos para Nossa Senhora os frutos desta quinta aula do nosso curso sobre a clássica obra de Santo Agostinho, Como Catequizar os Rudes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos unidos e reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela presença de vocês e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.